Aqui no Vozes do Mundo, as histórias ganham vida. Prepare-se para se emocionar e viajar em cada palavra. Jovem negro supera preconceito ao comprar carro de luxo e surpreende todos. Capítulo 1: O sonho e o desprezo. Carlos caminhava pela avenida de sua cidade, sentindo o peso de uma conquista que ele ainda mal acreditava ser real. Desde jovem, imaginara o dia em que poderia finalmente se presentear com algo grandioso, um carro de luxo, símbolo de sucesso e triunfo, algo que parecia impossível para alguém que veio de uma comunidade onde o sucesso era medido pela capacidade de sobreviver a mais um dia. Agora, depois de anos de trabalho árduo, Carlos estava prestes a realizar esse sonho. A empresa de tecnologia que ele havia fundado alguns anos antes finalmente começava a decolar. Não fora fácil, e a estrada estava repleta de obstáculos. Carlos enfrentará inúmeras barreiras, muitas delas ligadas ao preconceito que permeava o mundo dos negócios. Como um jovem negro, sempre precisou provar o dobro para obter metade do reconhecimento que outros recebiam com facilidade. Mas ele persistiu. A inteligência afiada, a visão estratégica e o espírito resiliente o levaram a ultrapassar cada obstáculo com determinação. Hoje, Carlos tinha o que muitos julgariam impossível: dinheiro, reconhecimento e uma estabilidade financeira que permitia que ele se desse ao luxo de adquirir um dos objetos de seus maiores sonhos. A excitação de finalmente poder comprar o carro que desejava desde a adolescência estava estampada em seu rosto. Ele estava a caminho da concessionária mais renomada da cidade, onde sabia que encontraria o veículo que tanto almejava. Nada poderia estragar aquele momento. Ou pelo menos era o que ele pensava. Assim que Carlos cruzou as portas de vidro da concessionária, sentiu algo estranho no ar. Ele não era ingênuo. Sabia que, em certos lugares, a aparência de um homem negro, mesmo vestindo roupas elegantes, despertava olhares de desconfiança. Mas, naquele dia, ele queria acreditar que as coisas seriam diferentes. Sentiu o olhar dos funcionários sobre si, pesados e avaliadores, como se ele fosse uma curiosidade, um intruso que, por algum erro, havia conseguido passar pela segurança. Ele ignorou os olhares, segurando firme a excitação dentro de si. O som dos saltos ecoando no chão brilhante da loja contrastava com o murmúrio abafado dos vendedores, que cochichavam entre si, lançando olhares rápidos em sua direção. Carlos se dirigiu ao carro que tanto queria, um modelo esportivo de última geração, com pintura metálica impecável e um motor que rugia como uma fera prestes a ser solta. Ele se inclinou para observar melhor os detalhes do carro, tentando ignorar as vozes que surgiam ao seu redor. "Posso ajudá-lo?" perguntou um vendedor de terno, com um sorriso forçado e olhos que brilhavam com uma mistura de impaciência e desdém. Carlos, mantendo sua postura tranquila, levantou-se e sorriu de volta. "Sim, estou interessado nesse modelo. Poderia me dar mais informações sobre o desempenho e as opções de personalização?" O vendedor, em vez de se engajar com entusiasmo, pareceu entediado. Seus olhos vagavam pelo showroom enquanto ele respondia de forma rápida e superficial, como se quisesse encerrar aquela interação o mais rápido possível. A expressão do vendedor era de alguém que não acreditava que Carlos estivesse realmente interessado em comprar aquele carro. Para ele, era uma perda de tempo. "Olha, esse carro aqui é um pouco acima do que você deve estar procurando, sabe?" disse o vendedor, com um tom de voz que misturava condescendência e desdém. Carlos ouviu as palavras, sentindo o estômago revirar. Ele sabia que aquele tipo de tratamento não era novo. Desde a infância, enfrentava o preconceito de pessoas que o julgavam pela cor da sua pele, mas isso não fazia com que a sensação fosse menos amarga. Havia aprendido a manter a calma em situações como essa, mas, naquele momento, algo dentro dele ameaçava romper. Ele não estava mais em posição de aceitar ser tratado com desprezo. Estava ali, pronto para realizar um sonho, e tinha o direito de ser tratado com respeito. "Acho que posso decidir o que estou procurando", respondeu Carlos, mantendo o tom educado, embora a frustração fosse evidente. O vendedor riu, um riso seco e irônico. "Claro, claro. Mas, sabe como é? Nem todos estão prontos para algo assim." Ele apontou para o carro com um gesto que parecia desdenhoso, como se estivesse mostrando algo que Carlos nunca poderia alcançar. Carlos respirou fundo. Ele poderia sair dali, simplesmente ignorar o preconceito descarado e comprar o carro em outra concessionária. Mas algo dentro dele o impedia de sair calado.
Ele havia lutado tanto para chegar até ali, para conquistar o respeito e o reconhecimento no mundo dos negócios, e agora estava diante de uma barreira que conhecia tão bem, o racismo velado, travestido de polidez. Carlos fez uma pausa, seus olhos vagando pelo showroom, captando cada detalhe, os outros vendedores que lançavam olhares rápidos e riam entre si, os clientes que pareciam alheios à tensão que pairava no ar. Ele sabia que aquele era um momento decisivo, não apenas para si mesmo, mas para todos os jovens negros que sonhavam com o sucesso e que, ao longo do caminho, seriam tratados como intrusos em espaços que supostamente não eram para eles. "Você sabe quem eu sou?" perguntou Carlos, seu tom agora calmo, mais firme. O vendedor ergueu uma sobrancelha, surpreso pela pergunta inesperada. "Deveria saber?" "Eu sou o dono da Tech Solutions", respondeu Carlos, com um olhar firme. "Uma das maiores startups de tecnologia da região." "E esse carro?" "Eu vou comprar à vista." O silêncio na loja foi imediato. Os risos cessaram, os cochichos foram interrompidos, e os olhares dos vendedores, antes arrogantes, tornaram-se surpresos. O vendedor à sua frente engoliu em seco, claramente arrependido de ter subestimado Carlos. Ele não sabia o que dizer. A posição de poder havia mudado, e agora ele era quem se sentia pequeno diante do cliente. "Ah! Me desculpe, o vendedor começou a gaguejar, tentando se recuperar do erro. Mas Carlos já havia feito sua escolha. Ele sabia que aquela experiência não seria esquecida facilmente, não por ele, nem pelos funcionários da loja. Mas ele também sabia que não precisava do perdão ou da simpatia forçada de alguém que o desprezou minutos antes. Havia algo maior em jogo ali, algo que ia além de um carro de luxo. "Não precisa se desculpar", disse Carlos, com um sorriso frio. "Eu vou comprar esse carro, mas não vai ser aqui." Virou-se e caminhou em direção à saída, sentindo o peso das inúmeras vezes em que precisou se afirmar em um mundo que sempre tentou diminuí-lo. Mas, naquele momento, sabia que estava mais forte do que nunca. Capítulo 2 – O retorno e a surpresa. No dia seguinte, o sol brilhava com força, refletindo sua luz nas vitrines impecáveis da concessionária de carros de luxo. Dentro da loja, o clima era tranquilo, os funcionários retomavam suas rotinas como se o dia anterior tivesse sido apenas mais um entre tantos. No entanto, o vendedor que havia humilhado Carlos ainda não conseguia esquecer o que ocorrerá. O desconforto o perseguira a noite toda, impedindo-o de dormir. Ele não sabia exatamente o porquê, mas algo na reação de Carlos, na firmeza com que ele se retirara da loja, lhe causará um incômodo profundo. Para os demais funcionários, Carlos era apenas mais um jovem negro tentando entrar em um espaço que, aos olhos deles, não o pertencia. Embora a maioria não o tivesse tratado abertamente com desprezo, suas atitudes e olhares falavam por si. Eles riram quando Carlos saiu da loja no dia anterior, comentando entre si que ele certamente nunca mais voltaria. Para eles, a história já estava encerrada. Mas Carlos tinha planos muito diferentes. Logo pela manhã, o eco de passos firmes no chão da concessionária interrompeu a calma do lugar. Os funcionários, despreocupados, mal levantaram os olhos até que perceberam que algo estava fora do comum. Carlos havia retornado, mas dessa vez, ele não estava sozinho. Ao seu lado, caminhava um homem com postura imponente, vestindo um terno bem cortado, e logo atrás, um grupo de pessoas que parecia ainda mais fora do lugar na concessionária, jornalistas. Carlos havia prometido a si mesmo que faria algo grandioso, que não apenas compraria o carro, mas que usaria aquela oportunidade para enviar uma mensagem. Ele passará a noite arquitetando seu retorno, conversando com amigos influentes e mobilizando a mídia para que testemunhassem o que ele estava prestes a fazer. O vendedor, ao ver Carlos entrar com toda aquela comitiva, engoliu em seco. Ele imediatamente reconheceu o homem ao lado de Carlos, era Roberto, um influente empresário da cidade e também proprietário de uma das maiores concessionárias concorrentes. O vendedor nunca o havia visto pessoalmente, mas sabia quem ele era, todos no setor conheciam Roberto. "Bom dia", disse Carlos com um tom calmo, mas firme, enquanto os jornalistas já começavam a ajustar suas câmeras, esperando para registrar o que estava por vir. Os outros vendedores, antes tão indiferentes à presença de Carlos, agora corriam para atender o grupo, mas Carlos os ignorou completamente. Ele sabia exatamente com quem queria falar. "Podemos conversar?", disse ele, encarando diretamente o vendedor que o tratara com desprezo no dia anterior. O vendedor, pego de surpresa e claramente desconcertado, fez um gesto desajeitado para a mesa ao lado.
Claro, claro, senhor. Eu lhe peço desculpas pela maneira como as coisas foram ontem. Ele gaguejava, tentando consertar a situação, mas a presença das câmeras e de Roberto ao lado de Carlos tornava o momento ainda mais constrangedor. Carlos não estava ali para aceitar desculpas forçadas. Ele sabia que, naquele momento, não era apenas por ele que lutava. Era por todos que, como ele, já haviam sido tratados como inferiores, desvalorizados por preconceitos que ainda infestavam a sociedade. Não estou aqui para ouvir suas desculpas, disse Carlos, interrompendo o vendedor. Estou aqui para mostrar que o que aconteceu ontem foi mais do que uma falha no atendimento. Foi um reflexo de um problema muito maior. Os jornalistas já gravavam, capturando cada palavra de Carlos enquanto ele continuava. Roberto, ao lado dele, mantinha um olhar sereno, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Eu fui tratado com desdém porque sou negro. Porque vocês, aqui nesta loja, não acreditavam que eu poderia comprar um carro de luxo, disse Carlos, sua voz forte e clara, ecoando pelo showroom. Mas hoje, estou aqui com alguém que acredita em mim. E mais do que isso, alguém que me respeita como cliente e como pessoa. O vendedor olhou de relance para Roberto, sentindo uma onda de pânico. A tensão no ar era palpável, e os outros funcionários assistiam em silêncio, sentindo a gravidade da situação. Este é Roberto, dono de uma das maiores concessionárias da cidade. E ele está aqui comigo porque, hoje, vamos fazer um negócio juntos, anunciou Carlos, enquanto Roberto assentia com um leve sorriso. Nós vamos comprar não apenas um, mas 2 carros de luxo, exatamente do modelo que eu estava interessado ontem, continuou Carlos, agora apontando para o carro esportivo que ele analisava no dia anterior. Mas esses carros não serão comprados aqui. Nós estamos aqui para dizer que o respeito pelo cliente vem antes de qualquer transação. E eu farei questão de levar essa mensagem adiante. Os jornalistas registravam cada detalhe, as palavras de Carlos sendo transmitidas ao vivo pelas redes sociais, enquanto Roberto, ao seu lado, olhava para o vendedor com um semblante de desaprovação contida. E mais, Carlos acrescentou, olhando diretamente para o gerente da loja, que agora havia se aproximado ao perceber a situação, eu espero que isso sirva de lição para esta empresa. Vocês podem vender carros de luxo, mas se não aprenderem a tratar cada cliente com dignidade, perderão mais do que vendas. Perderão o respeito. O gerente tentou intervir, balbuciando algo sobre um mal-entendido, mas Carlos o cortou antes que ele pudesse continuar. O mal-entendido não foi meu. Foi de vocês, ao acharem que eu não tinha valor por causa da minha cor. E agora, todos estão vendo isso. Ele apontou para as câmeras, que capturavam cada segundo do constrangimento. Roberto, que até então permanecerá em silêncio, finalmente falou. Eu estarei fechando o negócio com Carlos na minha concessionária, porque eu respeito o valor dele como cliente e como ser humano. E qualquer pessoa que trate meus clientes dessa maneira em minha loja será imediatamente demitida. O respeito é a base de qualquer negócio, concluiu ele, deixando claro que não haveria espaço para atitudes como a que Carlos enfrentará. O impacto das palavras de Roberto foi imediato. O vendedor, que no dia anterior havia tratado Carlos com desprezo, estava agora pálido, ciente de que seu emprego estava por um fio. O gerente, percebendo o dano irreparável que a situação havia causado à imagem da loja, tentava, inutilmente, conter o estrago. Carlos e Roberto saíram da loja, seguidos pelas câmeras e pelos olhares atônitos dos funcionários. Do lado de fora, enquanto o grupo caminhava em direção aos carros que os aguardavam, Carlos sentiu uma onda de satisfação. Ele havia transformado um momento de humilhação em uma vitória pública, e sabia que aquela história ecoaria por muito tempo. E naquele dia, quando Carlos finalmente entrou na concessionária de Roberto para escolher seu carro, foi recebido com respeito, dignidade, e o reconhecimento que sempre mereceu. A mensagem havia sido clara, o preconceito não venceria. Capítulo 3 – A ascensão pública de Carlos. Carlos estava de volta à sua rotina, mas tudo havia mudado após sua ação ousada no dia anterior. A repercussão de sua atitude na concessionária, com a presença da imprensa e do influente empresário Roberto ao seu lado, havia causado um verdadeiro impacto. O vídeo de sua entrada triunfal na loja e sua mensagem sobre dignidade, respeito e a luta contra o preconceito viralizou nas redes sociais, ganhando manchetes em sites de notícias e sendo compartilhado por milhares de pessoas. Naquela noite, sentado na varanda de sua casa, Carlos refletia sobre como sua vida havia se transformado rapidamente.
O que começou como um momento de humilhação e dor se tornará uma vitória pessoal e coletiva. Ele não apenas se vingara da situação, mas criará um diálogo importante sobre o racismo e o preconceito que muitos, como ele, enfrentavam diariamente. As mensagens de apoio que ele receberá vinham de todos os cantos do país, de pessoas que se identificavam com sua história, que haviam passado por algo semelhante ou que se inspiravam em sua coragem. Entretanto, com a fama repentina, vieram também os desafios. Havia aqueles que o criticavam, que diziam que ele estava se vitimizando, que ele exagerara na reação. Esses comentários, embora poucos em comparação ao apoio massivo, ainda o incomodavam. Mas Carlos sabia que sua luta era maior do que aquelas vozes contrárias. Ele sabia que a mudança sempre encontraria resistência, especialmente quando o assunto era o preconceito racial. No dia seguinte, enquanto se preparava para sair, seu telefone tocou. Era Roberto, o empresário que se aliara a ele na causa. "Carlos, meu amigo, você tem alguns minutos para conversar?" disse Roberto, com seu tom sereno de sempre. "Claro, Roberto, pode falar", respondeu Carlos, intrigado. Desde o incidente, eles haviam mantido contato, e Roberto, sempre apoiador, agora parecia ter algo mais em mente. "Estamos planejando uma ação maior. A história que você começou na concessionária é apenas o começo. Eu acredito que podemos usar essa atenção para fazer algo ainda mais impactante. E eu quero que você esteja à frente disso." Carlos permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo o que Roberto dizia. Ele nunca havia planejado se tornar uma figura pública ou um ativista, mas reconhecia que tinha uma responsabilidade nas mãos agora. As pessoas estavam ouvindo sua voz, e ele sabia que poderia fazer a diferença. "O que você tem em mente?" perguntou Carlos, finalmente. Roberto respirou fundo antes de responder. "Quero organizar uma campanha nacional sobre igualdade no atendimento ao consumidor, não apenas nas concessionárias, mas em todos os setores. E eu quero que você seja o rosto dessa campanha. Sua história, sua coragem, e você pode inspirar muitos outros a lutar por respeito e dignidade." Carlos sentiu um peso cair sobre seus ombros. Aquilo era grande, muito maior do que ele havia imaginado. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele o incentivava a aceitar. Ele sabia que, se tivesse a oportunidade de fazer uma mudança real, ele não poderia recuar. "Eu topo, Roberto", disse ele, com firmeza. Nos dias que se seguiram, Carlos se envolveu intensamente na organização da campanha. Ele deu entrevistas, participou de reuniões estratégicas e ajudou a moldar a narrativa que a campanha adotaria. O foco seria educar os estabelecimentos comerciais sobre o racismo e o preconceito implícitos nas interações diárias com seus clientes, mostrando que o respeito ao consumidor deveria ser universal, independentemente de raça, gênero ou classe social. A campanha recebeu apoio de grandes empresas e figuras públicas influentes, e em pouco tempo, tornou-se um movimento nacional. Carlos, que antes era um jovem empreendedor com um sonho simples de comprar um carro de luxo, agora estava à frente de uma das maiores campanhas de conscientização social do país. Entretanto, nem todos estavam satisfeitos com o sucesso de Carlos. A concessionária onde o incidente havia ocorrido estava enfrentando uma crise de relações públicas. As vendas despencaram, clientes fiéis boicotaram a loja, e o gerente da filial fora demitido após a pressão da mídia. O vendedor que humilhou Carlos também fora dispensado, mas isso não era suficiente para reparar o estrago à imagem da marca. Um dia, enquanto Carlos estava em uma conferência sobre igualdade no atendimento, ele foi abordado por um representante da concessionária. "Carlos, posso falar com você um momento?" perguntou o homem, de aparência séria e tensa. Carlos, desconfiado, consentiu. "Meu nome é Sérgio, sou o novo gerente da concessionária. Vim até aqui para conversar com você pessoalmente. Gostaria de oferecer nossas desculpas em nome da empresa pelo que aconteceu. Nós reconhecemos que cometemos um erro gravíssimo e estamos comprometidos a mudar." Carlos permaneceu em silêncio por alguns segundos. Ele não esperava uma retratação formal, e sabia que aquilo era resultado da pressão pública. Mas ao mesmo tempo, ele reconhecia a importância de fazer com que as empresas assumissem seus erros. "Fico satisfeito em ouvir que vocês estão dispostos a mudar", respondeu Carlos, mantendo o tom firme. "Mas as desculpas só têm valor se vierem acompanhadas de ações concretas." Sérgio assentiu, parecendo aliviado por Carlos estar aberto ao diálogo.
Nós estamos implementando um programa de treinamento obrigatório para todos os nossos funcionários, com foco em atendimento igualitário e respeito ao cliente. Além disso, gostaríamos de convidá-lo para participar desse processo, oferecendo sua perspectiva. Sabemos que isso não apaga o que aconteceu, mas acreditamos que é um passo na direção certa. Carlos ponderou por um momento. Ele sabia que a oferta era genuína, mas também sabia que era uma tentativa da concessionária de recuperar sua imagem pública. No entanto, ele enxergava uma oportunidade ali, de fazer parte da mudança e garantir que aquilo não voltasse a acontecer com mais ninguém. Eu aceito, disse ele, finalmente. Mas quero que seja claro, isso não é só sobre mim. É sobre todas as pessoas que, assim como eu, foram subestimadas e maltratadas por causa de sua aparência. Se eu vou participar, é para garantir que vocês realmente façam a diferença. Sérgio assentiu novamente, e ambos apertaram as mãos, selando o acordo. Alguns meses se passaram, e a campanha nacional liderada por Carlos continuava a crescer. Ele tornou-se uma figura pública influente, e suas palavras, uma fonte de inspiração para muitos. Mas apesar de toda a atenção, Carlos nunca deixou de ser o mesmo homem determinado e focado em seus valores. Ele usou sua nova posição para criar uma fundação que oferecia apoio a jovens negros e de comunidades marginalizadas, ajudando-os a superar as barreiras que ele mesmo havia enfrentado. A fundação oferecia bolsas de estudo, mentorias e recursos para que esses jovens pudessem alcançar seus sonhos, assim como ele havia feito. Carlos também continuou a expandir sua empresa de tecnologia, agora com ainda mais sucesso, e finalmente comprou o carro de luxo que sempre sonhara, mas desta vez, em sua própria concessionária, criada em parceria com Roberto. O que começou como uma humilhação pública se transformou em uma jornada de crescimento pessoal, superação e mudança social. Carlos mostrou que a verdadeira riqueza não estava no carro que ele dirigia, mas na força de seu caráter e na determinação de lutar por um mundo mais justo. E assim, ele continuou, sempre adiante, sempre lutando, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que um dia se sentiram como ele. Capítulo 4 – A virada de jogo. No dia seguinte, a concessionária estava movimentada. A rotina de negociações de carros de luxo e clientes em busca de status social era inabalável, uma constante. Os vendedores, envoltos em ternos impecáveis, deslizavam pelo showroom com sorrisos calculados e olhares afiados, prontos para distinguir aqueles que realmente importavam, aqueles que, aos olhos deles, mereciam estar ali. Carlos, no entanto, retornava ao mesmo local, mas desta vez não como cliente subestimado e humilhado. Ele havia aprendido com a experiência do dia anterior e tinha uma estratégia clara. Ao invés de permitir que a raiva e o desprezo o dominassem, Carlos decidiu agir de forma calculada, algo que sua carreira e sua vida na favela lhe haviam ensinado, manter a cabeça fria em momentos críticos. Dessa vez, ele não estava sozinho. Ao seu lado, um pequeno grupo de pessoas importantes para ele, seus amigos mais próximos, 2 deles advogados, além de um cinegrafista contratado para documentar a visita. O plano de Carlos era transformar aquele episódio de racismo velado em uma ação pública de impacto. Ele sabia que não era o único a sofrer esse tipo de humilhação, e estava determinado a usar sua posição para trazer visibilidade à causa. O grupo entrou pela porta da concessionária como uma força silenciosa, mas inegável. Diferente do dia anterior, quando Carlos estava sozinho, hoje sua presença era amplificada por aqueles que estavam ao seu lado. Cada um deles era um reflexo de sua jornada e de sua resiliência. Assim que os pés de Carlos tocaram o piso brilhante da loja, os olhares voltaram-se para ele novamente. Desta vez, no entanto, não havia apenas desdém. Os funcionários estavam curiosos e talvez um pouco preocupados. Eles sabiam que algo estava diferente. A concessionária, sempre um espaço silenciosamente dominado pelo poder econômico, agora parecia agitada com a presença de um grupo tão organizado. O mesmo vendedor que o atendeu de forma desdenhosa no dia anterior se aproximou, com uma expressão que misturava surpresa e confusão. "Senhor, posso ajudá-lo?" ele perguntou, tentando parecer formal, mas a hesitação em sua voz era evidente. Carlos o encarou por alguns segundos, permitindo que a tensão se construísse. Ele poderia simplesmente explodir, confrontar o homem com toda a indignação que sentia, mas decidiu seguir outro caminho. "Sim", respondeu Carlos calmamente, mas com firmeza. "Estou aqui para comprar o carro que pedi para ver ontem." Ele não precisou dizer mais nada. Seu tom e a presença de seus amigos falavam por si. Ele sabia que não precisaria lutar tanto desta vez.
Mas o vendedor ainda não havia aprendido a lição. Com um sorriso hesitante, ele tentou desviar novamente, mas agora sem a arrogância que demonstrara antes. Ah, claro, bem, como disse ontem, esse carro talvez não seja exatamente o que você está procurando. Temos opções mais acessíveis. Carlos interrompeu-o, erguendo a mão. Você está repetindo o mesmo erro que cometeu ontem. E desta vez, não é apenas uma questão de venda. Estamos aqui para documentar o que está acontecendo. Porque o que você está fazendo não é apenas um mau atendimento. É discriminação. A atmosfera da loja mudou instantaneamente. Os olhares que antes eram de curiosidade agora se transformavam em tensão. Outros clientes começaram a perceber o que estava acontecendo. Alguns pegaram seus celulares e começaram a gravar, enquanto os funcionários da loja se entreolhavam, preocupados. Carlos gesticulou para o cinegrafista, que já estava preparado, e começou a gravar o vendedor e a loja. Ontem, você me humilhou aqui. E isso não é só sobre mim. Quantos outros você tratou assim? Quantos outros clientes foram desrespeitados porque, na sua cabeça, eles não pareciam ser pessoas que poderiam pagar por esses carros? O gerente da loja, percebendo a gravidade da situação, rapidamente se aproximou. Ele era um homem de meia idade, com o rosto vermelho e o olhar severo. Senhor, acho que podemos resolver isso de uma forma mais amigável. Não há necessidade de criar um alarde. Carlos se voltou para o gerente com um olhar firme. Você está errado. Há sim necessidade de criar um alarde. Porque essa situação não é apenas sobre mim. É sobre como vocês tratam pessoas como eu, que entram aqui apenas para serem julgadas pela cor da pele e pela forma como se vestem. Vocês acham que somos menos. E isso precisa parar. O silêncio na concessionária era ensurdecedor. A tensão no ar era palpável, mas Carlos se manteve inabalável. Ele não estava apenas defendendo sua dignidade, mas representando todos os outros que haviam sido humilhados e desrespeitados em situações semelhantes. O gerente, tentando controlar a situação, suspirou pesadamente. Senhor, peço desculpas se houve qualquer mal-entendido. Certamente podemos resolver isso? Carlos cortou a fala dele, decidido a não permitir que aquilo fosse varrido para debaixo do tapete. Vocês me subestimaram. Vocês me desrespeitaram. Mas o que vocês não entenderam é que eu sou o tipo de cliente que faz a diferença, e não apenas por ter dinheiro para comprar esse carro. Eu trabalho duro, sou empresário, e construí meu sucesso enfrentando preconceitos como o que sofri aqui. Os olhos do gerente vacilaram. Ele sabia que a situação havia escapado de seu controle. O cinegrafista continuava gravando, e a atenção dos outros clientes e funcionários estava totalmente focada na interação. O clima havia se tornado uma bomba prestes a explodir, mas Carlos, com uma calma impressionante, manteve o controle de tudo. Eu quero o carro que vim comprar ontem, disse Carlos com firmeza. E quero que todos saibam o que aconteceu aqui. Não estou aqui apenas por mim, mas por todos os outros que foram ignorados, humilhados e desprezados por vocês. Eu vou levar esse carro, mas vou deixar claro que não estou comprando apenas um veículo. Estou comprando minha dignidade de volta. O gerente, percebendo que não havia outra saída, concordou em atender Carlos da maneira adequada. Os documentos foram trazidos, as formalidades cumpridas, e finalmente, Carlos saiu da concessionária dirigindo o carro dos seus sonhos. Mas, para ele, o mais importante não foi o carro em si, e sim o que ele representava, uma vitória sobre o preconceito, uma mensagem clara de que ninguém mais teria o direito de diminuir seu valor. Enquanto Carlos acelerava pelas ruas, com o vento batendo no rosto, ele sentia o peso daquela experiência se dissipar. Ele havia vencido não apenas a batalha interna contra o desprezo, mas também uma guerra maior, que muitos lutavam diariamente sem sequer perceber. Ele sabia que essa luta continuaria, que haveria outros desafios pela frente, mas naquele momento, Carlos era invencível. E o que ele fez no dia seguinte não foi apenas uma surpresa para aqueles que o subestimaram, mas uma lição para todos que acreditam que o preconceito pode vencer a força de alguém que se conhece e sabe o seu valor. Capítulo final: A mudança de vidas. A notícia do que havia ocorrido na concessionária se espalhou como um incêndio pela cidade e pelas redes sociais. O vídeo, gravado pelo cinegrafista e por outros presentes no local, viralizou rapidamente, recebendo milhares de visualizações, curtidas e compartilhamentos.
Mas não era apenas mais um vídeo sobre preconceito, era um chamado à mudança, uma prova viva de que os tempos estavam mudando e que a coragem de enfrentar o racismo e a discriminação não podia mais ser ignorada. Carlos, no entanto, não estava tão interessado na fama instantânea. Sua intenção ao gravar o incidente nunca foi se tornar um herói público. Tudo o que ele queria era justiça, e que aquele episódio servisse como uma mensagem para outras pessoas que enfrentavam as mesmas barreiras. Porém, a repercussão foi muito maior do que ele imaginava, trazendo novas oportunidades e, mais importante, um novo propósito para sua vida. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade no carro que havia sonhado em ter por tanto tempo, Carlos refletia sobre o que tudo aquilo significava. Naquela manhã, enquanto olhava para o céu azul e sentia a sensação da liberdade que sempre buscará, ele percebeu que sua vitória ia além de comprar um carro de luxo. Era uma vitória sobre os estereótipos, sobre o sistema que o subestimou desde o início. Dias depois, Carlos foi procurado por várias emissoras de TV, jornais e influenciadores. Todos queriam entrevistá-lo, saber mais sobre sua história e como ele conseguiu transformar uma situação humilhante em uma plataforma de mudança. Ele foi convidado para dar palestras em eventos e empresas, onde compartilhou sua trajetória, desde os desafios de crescer como um jovem negro até o sucesso de sua empresa de tecnologia. Em uma dessas palestras, ao se dirigir a um público lotado de jovens empreendedores, Carlos sentiu um novo tipo de energia crescer dentro de si. Ele viu nos olhos dos jovens a mesma esperança que ele sentia quando começou sua carreira. E ali, naquele momento, percebeu que não podia parar por ali. Ele tinha uma missão maior. Ao final da palestra, ele foi abordado por um grupo de jovens negros, estudantes que estavam se formando e queriam conselhos sobre como enfrentar o preconceito que ainda permeava o mundo corporativo. Carlos, sempre generoso com seu tempo e experiência, conversou com eles, ouviu suas histórias e compartilhou suas lutas. Foi então que uma ideia surgiu em sua mente. Ele sabia que, individualmente, cada um de nós poderia enfrentar essas batalhas diárias, mas se houvesse uma forma de se unir, de criar uma rede de apoio e oportunidades, a luta seria mais eficaz. Foi assim que nasceu o plano para a criação de uma organização que apoiaria jovens negros a entrarem no mundo dos negócios, fornecendo mentoria, suporte financeiro e conexões profissionais. Carlos percebeu que, apesar de sua vitória pessoal, muitos outros jovens como ele ainda enfrentavam portas fechadas, não só em concessionárias de luxo, mas em praticamente todos os lugares que tentavam adentrar. O incidente na loja não era apenas sobre um carro, mas sobre algo maior, o direito de ser tratado com respeito e igualdade, independentemente da cor da pele. Ele começou a trabalhar incansavelmente em seu novo projeto. Usando parte dos lucros de sua empresa de tecnologia, ele lançou uma fundação dedicada a apoiar empreendedores negros e jovens de comunidades marginalizadas. A fundação oferecia cursos de capacitação, financiamentos iniciais para novos negócios, e mentorias com profissionais de sucesso em diversas áreas. O objetivo de Carlos era simples: abrir portas para aqueles que, como ele, já haviam tido tantas fechadas. O impacto da fundação foi rápido e transformador. Jovens que antes não tinham acesso a oportunidades agora começavam a trilhar seus próprios caminhos de sucesso. Muitos deles voltavam para contar suas histórias a Carlos, agradecendo pela chance que, de outra forma, nunca teriam recebido. E cada uma dessas histórias tocava o coração de Carlos profundamente. Uma tarde, enquanto revisava os relatórios de progresso da fundação, ele recebeu uma visita inesperada. Era o gerente da concessionária, o mesmo homem que havia tentado abafar o incidente semanas atrás. Visivelmente desconfortável, ele pediu para conversar com Carlos em particular. "Eu só queria pedir desculpas", mais uma vez, começou o gerente, sua voz baixa e hesitante. "O que aconteceu naquele dia foi inaceitável, bom, eu quero que você saiba que desde então fizemos mudanças aqui. Mudamos nosso treinamento de atendimento ao cliente, e passamos a dar mais ênfase à diversidade e ao respeito." Carlos ouviu em silêncio. Ele sabia que, muitas vezes, as desculpas vinham tarde demais, mas não sentiu raiva. Em vez disso, sentiu um certo alívio, como se as ações que ele havia tomado tivessem, de fato, gerado algum impacto. "Fico feliz em ouvir isso", respondeu ele, finalmente. "Mas as mudanças não podem ser apenas na sua concessionária. Isso tem que ser um movimento maior. Cada um de nós tem que assumir a responsabilidade por criar um mundo mais justo." O gerente assentiu, claramente tocado pelas palavras de Carlos. "Eu concordo. E gostaria de convidá-lo para falar com nossos funcionários."
Acho que todos poderiam aprender muito com a sua experiência. Carlos aceitou o convite, e assim começou uma nova fase de sua missão. Ele se tornou uma voz ativa não apenas em sua empresa, mas em várias outras, levando sua mensagem de igualdade, respeito e oportunidades para todos. As empresas começaram a perceber que a diversidade não era apenas uma questão moral, mas também um fator essencial para o sucesso nos negócios. Mas, por trás de todas essas conquistas, Carlos nunca perdeu de vista suas raízes. Ele continuou a frequentar as comunidades de onde veio, oferecendo apoio aos jovens que, como ele, tinham sonhos grandes, mas enfrentavam obstáculos enormes. Ele sabia que o caminho ainda era longo, mas estava determinado a continuar lutando, não apenas por ele, mas por todos os que viriam depois. A história de Carlos se espalhou por toda a cidade, inspirando muitos a se levantarem contra o preconceito e a lutar por seus direitos. E, no fim, o que começou como um simples desejo de comprar um carro de luxo se transformou em uma jornada de transformação pessoal e coletiva, uma luta contínua pela dignidade e pelo respeito. Enquanto ele olhava para a cidade do alto de um prédio onde sua empresa agora ocupava vários andares, Carlos sorriu. Ele sabia que, apesar de todas as lutas e dificuldades, ele tinha vencido. Não só a batalha por um carro, mas a batalha por algo muito maior, o direito de ser quem ele era, sem ser julgado ou diminuído. Ele havia feito sua parte. E sabia que, com cada jovem que ajudava, com cada história de sucesso que surgia, ele estava mudando o mundo, um passo de cada vez.